O que significa, de verdade, pertencer a uma comunidade? Olha, para a maioria das pessoas essa é uma pergunta complicada. Mas para os judeus na Argentina, entre 1955 e 1983, essa resposta não era só complicada. Ela mudava o tempo todo. A história deles é uma de sonhos que viraram pó, de revolta e de reinvenção. E ela nos mostra uma coisa fundamental, que a nossa identidade, ela nunca está garantida. Está sempre em disputa. Sabe, tem uma piada que corre na comunidade judaica argentina. Ela diz que, além dos tipos que todo mundo conhece de judeus, os argentinos criaram uma quinta categoria, a daqueles que vivem indo em aulas para discutir o que é ser judeu. E essa piada, por mais engraçada que seja, revela uma coisa muito séria. Era uma comunidade obcecada em se entender, em se definir. E essa busca foi o motor de tudo. E para entender essa história, a gente tem que voltar para 1955, com a queda do presidente Juan Perón. Naquele momento, o clima era de um otimismo que chegava a ser contagiante. Muita gente acreditava de verdade no mito da Argentina como uma nação acolhedora, um novo mundo cheio de oportunidades para todo mundo. Mal sabiam eles que esse sonho estava com os dias contados. A liderança judaica da época apostou todas as fichas na ideia de convivência, a coexistência pacífica. Para eles, a Argentina era a prova viva de que culturas diferentes podiam sim florescer lado a lado dentro de uma democracia liberal. Era uma visão cheia de esperança, sabe? O país não era só um lar, era para ser um porto seguro. Só que a realidade era outra, completamente diferente. De um lado você tinha esse sonho de uma nação de imigrantes, do outro, uma realidade brutal. Grupos nacionalistas extremamente violentos, como o Taquara, começaram a ganhar as ruas. De repente, acusações de dupla lealdade viraram coisa comum. E o pior de tudo, as instituições democráticas, elas simplesmente assistiam a tudo em silêncio. A colisão entre o sonho e a realidade foi inevitável. E essa desilusão não aconteceu da noite para o dia, foi uma escalada. Em 1960, a captura do nazista Adolf Eichmann em Buenos Aires foi o estopim que os nacionalistas precisavam. Em 62, a violência explode de vez com o ataque a um estudante judeu. Mas o ponto de virada, o momento da verdade, veio em 1964. Foi quando a principal organização judaica do país, a DAIA, admitiu uma coisa muito dolorosa. Os setores democráticos, que eram a maior esperança deles, estavam num silêncio cúmplice. Essa constatação foi resumida numa frase que ecoou na época. Vivíamos em um estado de auto-engano. A ficha caiu. A Argentina que eles idealizavam simplesmente não existia. Era, de fato, o fim de uma era. Agora, quando um mito tão grande se quebra, a reação costuma ser explosiva. E foi exatamente o que aconteceu. Uma nova geração, nascida e criada na Argentina, se levantou. E eles não queriam só mudar as táticas. Eles rejeitavam de ponta a ponta a visão de mundo dos pais e avós. Era uma verdadeira revolução geracional. E essa revolta toda ganhou um nome: sionismo do terceiro mundo. A ideia era radical. Pensa só, eles pegaram o sionismo e viraram ele de cabeça para baixo. Em vez de ver como um projeto europeu, ocidental, eles passaram a enxergá-lo como um movimento de libertação nacional, ali lado a lado com as lutas anticoloniais que estavam explodindo na África e na Ásia. E essa nova geração também começou a olhar para a própria Argentina de um jeito completamente diferente. Para eles, o país não era uma Europa no exílio, de jeito nenhum. Era uma nação latino-americana, marcada pela desigualdade, pelo neocolonialismo. E a conclusão lógica disso era que a luta pela libertação judaica e a luta pela libertação da Argentina eram, no fundo, a mesma luta. Pensadores como Albert Memmi, que conectavam a opressão colonial com a experiência judaica, se tornaram seus heróis. E aqui a gente vê o tamanho do abismo que se abriu entre as gerações. A liderança mais antiga tinha pavor que o envolvimento com a política levasse à assimilação, ao abandono das tradições. Já os jovens ativistas diziam exatamente o contrário. A única forma de evitar a assimilação, de manter a identidade judaica viva e relevante, era mergulhar de cabeça nas lutas políticas e sociais da Argentina. E o estilo deles era puro confronto. Tenta imaginar a cena. Você tá lá num evento comunitário tradicional e, de repente, um grupo de jovens começa a gritar: Aliá, Aliá, és a única verdade. A Aliá, que é a imigração para Israel, para eles não era só uma mudança de país. Era o ato revolucionário definitivo. Era um tapa na cara da passividade da geração anterior. Mas essa chama de revolta, ela estava prestes a ser apagada por uma escuridão que engoliria o país inteiro. E isso forçaria a comunidade a lutar não mais por ideologia,
mas pela simples e pura sobrevivência. 24 de março de 1976. Essa data muda tudo. Um golpe militar instala a ditadura mais brutal da história argentina. A realidade do país, e claro, da comunidade judaica, mudou da noite para o dia. Qualquer espaço para debate político radical simplesmente desapareceu. E sob a bota da ditadura, o ativismo teve que se transformar ou morrer. Foi um pivô de sobrevivência em 3 passos. Primeiro, a repressão brutal silenciou a geração radical com exílio, desaparecimentos e mortes. Segundo, falar de revolução virou sentença de morte, então essa linguagem foi abandonada. E terceiro, a luta se reinventou. A nova bandeira passou a ser a defesa dos direitos humanos e a esperança de um futuro pluralista para a Argentina. E para a gente ter uma ideia da brutalidade dessa repressão, basta um fato. Em 1977, os militares fecharam o jornal judaico de esquerda Nueva Sion. A acusação oficial? Subversão. Com um único ato, uma era inteira de ativismo radical foi oficialmente enterrada. E aí, quando a ditadura finalmente caiu, a gente pensa, ufa, acabou. Mas não, uma nova batalha começou. Só que dessa vez não era mais por ideologia, mas pela própria memória. A luta agora era sobre qual história seria contada e qual seria esquecida para sempre. Em 1983, com a ditadura já dando seus últimos suspiros, um novo movimento judaico de direitos humanos foi para as ruas. Eles se viam como pioneiros, como os primeiros a levar a voz da comunidade para a arena pública nacional. Mas a pergunta é, será que eles eram mesmo os primeiros? Olha só que coisa curiosa. Quando a gente coloca as duas histórias lado a lado, uma coisa muito estranha acontece. Os ativistas de 83 se viam como os primeiros. Mas décadas antes já tinha gente fazendo exatamente isso. Eles se diziam os primeiros a ir a público, mas uma geração inteira já tinha usado as ruas como palco nos anos 60. Então a pergunta que fica é, para onde foi parar toda essa história? E a resposta é surpreendente. A nova onda de ativistas, talvez sem nem perceber direito, acabou enterrando a memória da geração radical que veio antes. A história não se perdeu por acidente, ela foi ativamente esquecida, substituída por uma nova narrativa que se encaixava melhor no novo clima da redemocratização. É como resume a historiadora Beatriz Gurwitz, eles enterraram a história das definições radicais de judaísmo e sionismo, mesmo enquanto construíam sobre elas. É um paradoxo incrível, né? Eles se ergueram sobre os ombros de uma geração cuja existência eles mesmos ajudaram a apagar da história. No fim das contas, a história dos judeus argentinos é uma lição poderosa sobre como a memória funciona. Ela mostra que o passado não é uma pedra fixa, mas sim uma argila, que cada geração molda para servir às necessidades do presente. E isso nos força a perguntar, se uma história tão rica e tão radical pôde ser enterrada assim, que outras histórias estão aí, escondidas bem debaixo do nosso nariz, só esperando para serem redescobertas?